Oi, oitavo, tudo bom? Voltando das férias, espero que tenha sido muito divertida as férias, que vocês tenham descansado um pouco. Pra gente começar aqui a todo vapor, tudo bem? Turma, se for necessário, vocês voltem ao Google Classroom para pegar as aulas passadas, já que nós mudamos de plataforma, tudo bem? Todas as aulas que estão no Classroom continuarão lá. Nós vamos dar continuidade, nós na verdade estamos finalizando o nosso estudo sobre o sistema circulatório. E na aula passada, que ainda está no Classroom, nós falamos de anemia, nós falamos de leucemia e de arritmia cardíaca, certo? Recorram a essa aula se for necessário. Hoje nós vamos falar sobre mais 3 doenças comuns ao sistema circulatório, que são a pressão alta ou hipertensão, o infarto e o AVC. Vamos continuar então. Começando com a hipertensão ou pressão alta. Gente, o prefixo hiper dá ideia de muito, né? De grande. Tensão é força, então a hipertensão é o mesmo que a pressão alta. Normalmente, acontece uma grande pressão, uma grande força do sangue nas artérias. Nós já vimos anteriormente o que é a pressão alta. Nós falamos que essa pressão é a força que o sangue faz na parede das artérias. Nós comparamos a artéria a uma mangueira. Quando passa pouco sangue na artéria ou pouca água dentro da mangueira, o líquido lá dentro passa com pouca pressão. De modo contrário, quando dentro da mangueira está passando muita água ou muito sangue, no caso da artéria, é porque a pressão ali está alta. Então, quanto maior a quantidade de sangue dentro da artéria, mais força o sangue faz na artéria e mais alta é a pressão. Pressão é força do sangue. No caso da pressão alta, gente, uma pressão medida 14/9 ou mais, ela é considerada alta. Cris, eu não lembro mais o que esses números significam. Vamos relembrar. O 14 significa a contração do coração, a sístole. E o número menor, o 9, é a diástole, o relaxamento do coração. Volte nas aulas do Classroom para você relembrar isso aí. Então, 14/9 já é uma pressão alta, certo? E quais são as causas da pressão alta? Gente, genética. Se algum familiar próximo seu apresenta pressão alta, se nessa pessoa, nesse seu familiar, o sangue passa dentro da artéria com muita força, você poderá apresentar este problema, tá? Então, ele pode ser desencadeado por genes, pela genética. Cris, qual é o problema da pressão alta, gente? Se a força que o sangue faz na artéria tá muito grande, vamos desenhar aqui pra gente relembrar? Vamos lá. Imagine então que eu tenho aqui, ó, um vaso sanguíneo cortado, né? E esse vaso sanguíneo é uma artéria. Imagine que o sangue está correndo nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, o sangue está aqui, ó, preenchendo toda a artéria. Tem uma quantidade ideal de sangue aqui. Se acontecer algo, né, e esse sangue, a quantidade desse sangue aumentar muito aqui dentro, esse líquido que é o sangue, vai começar a pressionar a parede da artéria. Então, essa parede aqui, ou essa parede aqui, ela vai ficar distendida. É tanto sangue dentro da artéria que pode acontecer dessa artéria não dar conta de suportar o sangue aqui dentro e ela estoura. E aí, gente, aqui é o perigo. Se a parede se rompe, se houver aqui um rompimento, aí a pessoa pode morrer, né? Se esse rompimento dessa artéria for no coração, problema sério. Se for no cérebro, problema sério. Se for no pulmão, problema sério. Então,
Qual é o grande problema da pressão alta? É que se esse sangue circular aqui dentro sempre com muita força, sempre com uma grande pressão, uma grande força, a parede da artéria pode não aguentar essa quantidade de sangue, ela pode se romper. E aí, dependendo do tamanho da artéria, do calibre dela, de qual órgão ela está, isso pode ser sinônimo de morte. Então, temos que ter muito cuidado com a pressão alta. E é um problema muito comum no Brasil. Pressão alta. Pressão alta mata, gente. Porque se estoura, se rompe a parede da artéria, esse sangue extravasa e a pessoa pode morrer. As causas, então, voltando às causas, genética, obesidade. Por que obesidade, Cris? Uma obesidade é aquela pessoa que tem muita gordura no seu corpo, uma gordura em excesso. Então, vamos pegar aqui o nosso desenhozinho novamente. Imaginem que é uma pessoa que se alimentou mal a vida inteira. Hambúrguer, né? Frituras, sempre picanha, batatas fritas, doces, biscoitos recheados, aquele recheio do biscoito recheado. Desculpa, gente. Ele é extremamente gorduroso. Os salgadinhos, né? Então, a pessoa comeu muita gordura, ela engordou. E para onde que vai essa gordura, né? Além dela se acumular no tecido da pele, no tecido interno da pele, essa gordura ela pode se acumular aqui, ó, dentro da artéria. Então, imagina que essa bola cor-de-rosa, ela é a gordura que está entupindo a artéria. Gente, eu já falei disso também em aulas passadas, vamos recapitular. O sangue está vindo nesse sentido, né? Na ponta da seta, o sangue está vindo para cá. Na hora em que o sangue chega, ele vai bater na gota de gordura. E aí, olha o espacinho que tem para o sangue passar. Ele tem só esse espaço aqui para ele continuar circulando dentro da artéria. Na hora em que o sangue bate aqui, essa gota de gordura vai barrar o sangue e ele vai pressionar a parede da artéria, que pode se romper, pode acontecer um rompimento e a pessoa novamente ter um problema sério. Então, gordura, obesidade também leva a pressão alta. A pressão dessa artéria entupida por gordura fica muito alta, porque o caminho do sangue está obstruído. Então, o sangue ele vai se acumular em maior quantidade aqui, ó, antes da gota da gordura, e vai pressionar a parede da artéria, que pode se romper, gerando um problema mais sério, certo? Outro fator importantíssimo que aumenta a pressão é o sal, que nós quimicamente chamamos de sódio, é o sal de temperar a comida. E nós já falamos dele também. Vamos relembrar? Turma, o sal, o sódio, nós vimos que ele tem uma propriedade. Ele atrai água, não é? Então, uma pessoa que sempre coloca sal na salada, tem o hábito daquela comida puxando sal, você sente muito o sabor do sal. Aquela pessoa que adora sal. Tem gente que come sal puro, gosta de colocar sal na língua, né? Eu conheço pessoas assim. Esse sal que a gente come, né, do sistema digestório, ele vai acabar chegando no sistema circulatório. E olha o sal aqui. Esses pontinhos cor-de-rosa representam o sal da comida. O que vai acontecer? O sal tem uma característica, ele atrai água das células vizinhas. Então, aqui tem uma célula, dentro dela tem água, a água vai sair da célula e vai entrar para o sangue, porque o sal atrai água. E aí, turma, se a água, vamos colocar aqui H2O, se a água está saindo da célula e entrando para dentro da artéria, concordam que aqui a quantidade de sangue vai ser maior porque está entrando água? Se tem mais sangue aqui dentro, o sangue novamente volta a pressionar a parede da artéria que pode se romper. Esse é o problema do sal. Sal aumenta a pressão porque ele manda a água para dentro do sangue. Isso é uma característica do sal, do sódio, ele atrai água, certo? Outros fatores associados à pressão alta. O fumo. O fumo, né, gente? É a pessoa que é tabagista, o hábito de fumar se chama tabagismo. O tabagismo também aumenta a pressão,
Por quê? Porque ele vai enfraquecer o pulmão, vai pressionar, vai afetar o coração e vai afetar os vasos sanguíneos. Bebidas alcoólicas também aumentam a pressão arterial. Falta de atividade física. A atividade física melhora a circulação, então a falta dela pode comprometer a circulação e elevar a pressão arterial, certo? Mas as principais causas são a genética, a obesidade e o sal na alimentação. Você é aquilo que você come, né, gente? Isso não é novidade para vocês. Bom, e os sintomas? O que uma pessoa sente quando a pressão dela tá alta? Gente, os sintomas, eles são percebidos somente quando a pressão tá muito alta. Então, a pessoa que tem pressão alta, muitas vezes não sabe que tem pressão alta, porque os sintomas, eles aparecem normalmente quando a pressão está muito alta. E aí, quando a pressão está muito alta, a pessoa ela pode apresentar dor no peito. Gente, apareceu dor no peito? Médico. Dor no peito é sintoma de infarto, é sinônimo de pressão alta, é sintoma de pressão alta. Dor de cabeça. Por que essas dores aparecem? Volta aqui no desenho, ó. Essas dores aparecem porque o sangue está pressionando a parede da artéria. Então, se a pressão alta estiver lá próxima do coração, vai doer o coração. Se o sangue estiver pressionando muito as artérias da cabeça, vai doer a cabeça. Porque você vai concordar comigo, gente, que quando a pressão tá alta, tem mais sangue passando aqui dentro da artéria e vai, entre aspas, aumentar o calibre da artéria. E essa artéria vai pressionar todo o tecido aqui em volta, e isso vai causar dor, né? Tontura. Zumbido no ouvido, fica um chiado no ouvido, quem tem pressão alta reclama disso. Fraqueza, visão embaçada, pode aparecer sangramento nasal, tá? Se a sua mãe, o seu pai e seus avós apresentam alguns ou algum desses sintomas, peça para ele procurar um médico e com urgência, tá bom? Pode ser pressão alta. E a pressão alta, gente, ela é uma doença crônica, ou seja, ela é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Você consegue controlar a pressão alta com alimentação balanceada, retirando o sal ou com medicamentos. Tudo bem? Não precisa ter medo da pressão alta, no sentido de que vou morrer sempre de pressão alta. Não. Você tem que identificar que tem a doença e buscar o tratamento, certo? Vocês têm alguém na família que apresenta pressão alta? Espero que não, tá? Pergunte aos avós, principalmente, tá? Aos pais também, mas os avós costumam apresentar pressão alta. Tudo bem? Eu vou dividir o vídeo, turma, para não ficar extremamente longo, e vamos falar já já do infarto e do AVC. Um beijo.